Boa tarde, gente. Obrigada aí mais uma vez pela possibilidade de poder falar com vocês. E a gente vai falar, eu sou psiquiatra geral, psiquiatra da infância e adolescência, e a gente vai falar de suicídio na infância e adolescência. E para falar de infância e adolescência, a gente precisa obrigatoriamente passar pelo tema depressão, ansiedade e esse tão famoso e que faz parte das nossas vivências como mãe, como profissional de saúde, como profissional da educação, que são os episódios de automutilação. Então, exatamente do que a gente está falando. Vamos começar. Eu deixo aqui um convite para vocês, que é o próximo, em agosto do ano que vem, que é o Congresso Internacional da ABNEP, o 25º Congresso Nacional, que vai ser aqui em Vitória. E do que a gente está falando exatamente, né? A gente está falando de que uma em cada 10 pessoas no mundo sofre de algum distúrbio de saúde mental. 33% da população mundial, que corresponde a 700 milhões de pessoas, sofrem de ansiedade. 350 milhões de pessoas, que corresponde a 16,5% da população mundial, sofrem de depressão. Em termos de Brasil, a gente já tem mais de 80 mil brasileiros afastados do trabalho por depressão, e aí a gente vai ver que esse impacto da infância e adolescência vai também comprometer anos de vida produtiva, tá? Porque quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais cedo uma pessoa tem um episódio de ansiedade ou depressão, uma chance maior também de recorrência na vida adulta. E a depressão é a primeira causa de afastamento de trabalho no mundo inteiro, e não é diferente aqui no Brasil. Em termos de São Paulo, a gente tem. São Paulo acaba sendo a cidade com maior incidência de transtorno mental no mundo, sendo que 29,6% dos paulistanos eles têm alguma doença mental, e a ansiedade é a causa mais comum dentre as doenças mentais, correspondendo a 19,9% da população. Vocês vão ver que a gente tem poucas estatísticas aqui no Brasil, a gente é muito fraco ainda em termos de estudo epidemiológico. Essa realidade vem mudando, mas quando a gente fala, por exemplo, de suicídio na infância exatamente, a gente tem mais dificuldade ainda, porque geralmente os estudos eles vão trazer dados de 10 a 14 anos, de 10 a 19 anos, e aí a gente tem uma mistura da população infantil com adolescente, né? Então a gente tem dados bem precários. Então a gente geralmente, quando a gente fala de infância, a gente está falando de 10 anos, tá? Porque antes disso, a gente tem, além de ter pouco estudo, realmente a incidência de novos episódios, de episódios depressivos, de episódios de suicídios, ele é menor. Então, em que contexto é esse de mundo que a gente está falando? Então, a gente tem uma criança, um adolescente interagindo com esse mundo, interagindo com uma família. Como que essa interação vem se dando nos últimos anos, né? Como que a gente pode entender as famílias? Uma família tradicional, a gente tem a figura do pai, da mãe e do filho. Essa é o que a gente entende de modelo tradicional de família. E o que a gente vem observando nos últimos anos? Então, a gente vem um aumento muito grande no número de casamentos. A gente tem a cada ano o Brasil é recorde em número de casamentos. E, de acordo com o IBGE, esses dados são do IBGE de 2016, então a gente tem um aumento cada vez maior, mas em compensação a gente tem essa novidade, que é a possibilidade do casamento de mesmo sexo, tá? Então, sexo diferente, as pessoas casam cada vez mais, mas em compensação, o que a gente observa? Um aumento cada vez maior no número de divórcios. E isso é independente da região geográfica, então, seja a região sul, nordeste, a gente centro-oeste, a gente tem uma grande proporção de divórcio. E aí, eu fiz questão de sublinhar aqui, de fazer destaque para quê? Somente com filhos menores de idade. Então, a gente tem uma incidência muito grande de divórcio com famílias com filhos pequenos. E aí, para a gente entender também como que é essa criança, esse adolescente, como que isso vem se dando, a gente precisa entender as alterações de percepção da infância, tá? Como que surge essa criança, em que momento que a gente está.
que a gente já está no século XXI, e a evolução ela vem da seguinte maneira. O surgimento do conceito de infância, com aquela preocupação com relação à saúde física, higiene e maiores cuidados, ela aparece a partir do século XVIII. No século XIX, a gente tem uma melhoria da relação criança-mulher. O que é isso? Antigamente, na sociedade escravista, as mulheres elas tinham os filhos e entregavam esses filhos para as mães de leite. Então, eram as mães de leite que faziam todo aquele papel de cuidado. Só que as mães de leite, quem eram elas? Que figura era essa? Era justamente as escravas, que viviam em condições, muitas vezes, a maioria das vezes, subhumanas. Então, o que a gente observa? Uma sociedade escravista que precisa de quê? Precisa ser alterada para aquela sociedade baseada na produção, porque a gente vem aqui com a revolução comercial, com a necessidade da gente ter uma quantidade maior de crianças sobrevivendo. Por quê? Porque a gente tem o quê? Um índice elevadíssimo do século XVIII e século XIX da mortalidade infantil. As crianças, eram poucas crianças que conseguiam sobreviver a essas relações tão distorcidas. A partir do século XX, no início do século XX, a gente começa a criança a ter mais cuidado, começam as vacinações, a descoberta cada vez, as evoluções com relação à vacinação, a necessidade de cuidado mesmo, escolarização começa a ser uma necessidade grande, e aí, a partir do final do século XX, a gente tem esse processo de globalização que a gente vem vivenciando, né? A partir do final do século XX e agora com o século XXI, que é onde nós estamos. E aí a gente vem sendo tomados, invadidos pela revolução da informática, e alguns questionamentos eles se fazem necessários. Por exemplo, né, que criança é essa que a gente quer? Que criança ideal é essa? A gente observa uma demanda cada vez maior, uma necessidade de uma criança que tenha um desempenho cada vez maior, e não é um desempenho em uma única coisa. A gente sabe que uma criança hoje não basta saber simplesmente português. O inglês precisa ser dominado, de preferência uma terceira língua também. E, além do mais, o que a gente observa? A verticalização dos espaços, levando, né, as crianças cada vez mais presas em videogames, em redes sociais, levando ao sedentarismo, levando à obesidade. Todo esse mecanismo acaba alterando, por exemplo, a questão da imagem corporal. Nós vivemos uma sociedade que cobra demais a questão da imagem, só que, ao mesmo tempo, a gente vem com uma criança que, desde a primeira infância, ela já começa na primeira infância, a ser tida como gordinha, não é isso? Não é boa no futebol, não é boa no vôlei, não é boa em nenhuma atividade. Os pais também, muitas vezes, não estimulam esse brincar, e isso vai levando a esses estigmas, e a gente sabe o quanto isso vai ser penoso lá na frente, né? A televisão versus essa sociedade de consumo. Quem tem filho pequeno em casa, seja canal aberto ou não, você é invadido mesmo, inundado por comerciais com uma demanda de cada vez mais brinquedos. E geralmente são brinquedos, vocês podem observar, que incentivam o quê? A coleção. Tem várias coleções e cada vez mais coleções, os brinquedos são cada vez menores e cada vez mais colecionáveis, e a demanda vai só aumentando. E a gente tem uma complexidade grande no processo do aprendizado, a gente tem um volume cada vez maior de matéria, as crianças precisam, de fato, estar com uma quantidade maior de coleguinhas, mas, ao mesmo tempo, não conseguem estabelecer uma boa empatia, um bom relacionamento com pares, mas ela precisa saber se relacionar, ela precisa saber matemática, português, se relacionar, aprender inglês, mandarim e por aí vai. Então, a demanda dos nossos filhos hoje realmente é uma demanda acima do que da nossa época, por exemplo. Então, é mais ou menos esse parâmetro que a gente tem com relação às crianças, né? Com relação à adolescência, e aqui vem a nossa maior preocupação, por quê? Porque é na adolescência que acaba que tudo que a gente fez ou não fez na infância, os cuidados que a gente, enquanto pai, vocês vão ver que eu vou estar sempre falando nós, porque realmente eu me incluo nisso enquanto mãe, né, e sendo profissional de saúde, então a gente acaba tendo essa dupla responsabilidade.
na adolescência, a gente vai colher, muitas vezes, o que a gente fez ou deixou de fazer durante a infância. Então, o cuidado ele é importante desde lá de trás. Eu costumo dizer que ninguém surge adolescente na sua casa. A adolescência é uma construção. A criança foi bebê, ela precisou dos cuidados durante a primeira infância, durante a fase infantil e agora também durante a vida, e vai precisar de cuidados durante a adolescência. Só que num contexto bem diferente, porque a aceitação dele em relação aos pais, a opinião dos pais é muito diferente. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a adolescência seria esse período, compreendido entre 10 e 19 anos de idade, tá? É isso que a gente vai usar. E o que caracteriza exatamente a adolescência em termos neurológicos, né? A gente está falando de um período de desenvolvimento caracterizado por decisões e ações ótimas, né? Que contribuem para um aumento da incidência de lesões não intencionais, violência, abuso de álcool, outras drogas, gravidez não desejada, não planejada também, e doenças sexualmente transmissíveis. Por que disso tudo? Porque o que a gente tem? O adolescente ele vai responder a situações de estresse mediado por uma região cerebral chamada amígdala, enquanto que os adultos ou as pessoas com maior maturidade, elas vão utilizar o córtex pré-frontal. E o que isso quer dizer exatamente? Que o adolescente, por usar essa região, eles acabam tendo menos planejamento, menos autocontrole, respondendo ao estresse com aumento de impulsividade e aumento da procura por aventura. Essa procura por aventura também é aquela procura pela ativação, acaba sendo muito responsivo ao sistema de recompensa cerebral, que é exatamente aquele que é mediado na dependência química. Tanto na dependência química, na dependência de jogos, na dependência de internet, a região é exatamente a mesma. Então, quando a gente fala de uso de internet, fornecimento de celular, agora chegando o dia das crianças, aí começa aquela preocupação, o que eu vou dar para o meu filho, né? E os filhos cada vez pedindo celular numa idade menor. Então, a gente precisa muito ter cuidado com isso aqui, tá? Porque realmente a gente ativa áreas cerebrais e se a gente não tiver uma forma de controle, ou se você percebe que teu filho tem mais dificuldade com esse autocontrole, isso vai ficar comprometido e muito complicado para vocês fazerem a regulação depois. Então, em termos de concepção de desenvolvimento, a gente tem a adolescência aqui, né? No meio da infância, entre a infância e a vida adulta. É claro que a gente diz que é de 10 a 19 anos a adolescência, né? Sendo de 10 a 12 o período de pré-adolescência. Agora, não obrigatoriamente vai ser até os 19, pode até se estender um pouco mais. A gente tem visto esse processo de dificuldade de maturidade cada vez maior. Então, com relação à adolescência, a gente tem as alterações hormonais. Então, essa reação, essas relações, por exemplo, com as relações hormonais, é que vão justificar, que vão explicar o índice maior de depressão, por exemplo, uma das explicações é exatamente as alterações hormonais que acontecem a partir da adolescência. E por quê? Porque na parte da adolescência a gente tem um aumento muito grande da incidência de depressão e de ansiedade no grupo feminino. Então, a gente tem isso, a gente tem as alterações comportamentais, uma tendência a isolamento, né? As relações sociais, elas ficam cada vez mais complexas, principalmente, aí de novo, as relações sociais mais complexas tendem a ser mais complexas ainda no sexo feminino. A gente sabe que tem sutilezas que passam por essa questão de imagem corporal. As mulheres costumam ser um pouco mais cruéis com relação a essa questão do olhar e da aceitação de pequenos defeitos ou de padrões que não são, entre aspas, né, ditos normais ou ideais. Então, tem todas essas questões aqui que vão envolver também a questão da escolha profissional, a questão do desenvolvimento da sexualidade. Hoje em dia a gente tem a questão de identidade de gênero, né, que vem trazendo muita ansiedade, tem provocado muita discussão e quando eu falo discussão, é discussão entre pais e filhos, e isso também acaba afastando, os pais muitas vezes acabam se afastando dos filhos por conta dessas questões, por não saber muitas vezes como manejar isso. A questão da escolha profissional, é lógico.
Então, o que a gente vê, né? O que seria a ansiedade? A ansiedade nada mais é do que uma reação diante de acontecimentos que envolvam medo, dúvida e expectativa. Ou seja, é uma doença? A ansiedade? Não, a ansiedade não é uma doença. A ansiedade é algo totalmente normal, né? Todo mundo precisa vivenciar a ansiedade. A ansiedade, para muitas pessoas, é tida como um gatilho para a resolução de problemas. E é isso que a gente precisa buscar, que uma ansiedade positiva que nos leve adiante. Agora, nessa fase em que a gente tem preocupações acadêmicas e profissionais, preocupação de vida pessoal, necessidade de inclusão social, muitas brigas com os pais, realmente é uma carga de ansiedade, muitas vezes, alta demais, para algumas pessoas, né? E uma coisa que precisa ficar bem clara é o que as pessoas entendem por ansiedade, o que a gente da saúde entende por ansiedade. Muitas vezes há uma confusão de conceitos. Por quê? Impaciência, desejo que algo aconteça logo, isso muitas vezes é uma inquietação. A pessoa está inquieta, ela não consegue ficar parada, faz uma coisa de um lado para o outro, não consegue terminar o que começa. Isso é uma inquietação. A ansiedade faz mais referência àqueles sintomas físicos, né? De palpitação, falta de ar, dor no peito, batimentos cardíacos acelerados, taquicardia. Então, esses sintomas que acontecem de forma irracional a partir de um medo que você não consegue nem explicar por que aquele medo aconteceu, é o que a gente entende por ansiedade. Por um ataque de pânico, por exemplo, então tem as alterações de sono, o ataque de pânico que acontece simplesmente, muitas vezes, vendo televisão. Eu estou em casa assistindo televisão e, de repente, meu coração, por alguma razão, começa a ficar taquicárdico. O que a gente tem a sensação? Nossa, se meu coração está batendo mais rápido, eu começo a ter falta de ar, eu estou morrendo. E aí vem aquela sensação de morte iminente. E isso é um ataque de pânico. Agora, eu vou viajar e fico na expectativa, pensando falo 1000 vezes para o meu pai e para minha mãe, que dia que vai chegar? Que dia que vai chegar? Né? Essa é uma expectativa, é uma ansiedade, mas não é uma doença. Isso não tem como a gente dizer que isso por si só se configure uma doença. O que vai caracterizar muito é isso aqui, ó. Uma criança que tem preocupação com coisas que muitas vezes não cabem a ela. Tem criança que tem preocupação, por exemplo, e aí, é claro, tem uma colaboração dos pais nisso, preocupação com o valor da escola, com o preço, se vai dar conta de pagar, se os pais vão pagar ou não. Com certeza, muitas vezes é baseado em conversas que escuta, né? Mas você vê que há um sofrimento muito grande e muitas vezes desnecessário em relação a isso. Então, assim, na adolescência, os ataques de pânico e a ansiedade generalizada são os dois tipos mais comuns. Eu falo os dois tipos mais comuns porque a gente tem vários tipos de ansiedade, tá? A gente tem as fobias específicas, a fobia social e alguns outros tipos que não cabe discussão agora porque esses são os mais comuns. Então, o ataque de pânico seria esse surto abrupto de medo, desconforto intenso, que alcança o pico em minutos e com presença de sintomas físicos e psíquicos. E isso não precisa ter um gatilho. Muitas vezes, como eu falei, você está em casa vendo televisão totalmente relaxado. E aí acontece isso. A ansiedade generalizada é a ansiedade, preocupação excessiva, uma expectativa apreensiva acerca de diversos eventos ou atividades. E você tem uma dificuldade muito grande de controlar aquela preocupação e de evitar que esses pensamentos preocupantes interfiram na sua atenção. Muitas vezes esses pensamentos, eles tomam um cunho que a gente fala reentrante, são intrusivos, né? Eles invadem a cabeça da gente sem que a gente consiga controlar. E isso é muito ruim. Desvia totalmente a nossa atenção. Se você está numa sala de aula, por exemplo, você vai ser tido, entre aspas, mais uma vez, como um paciente com déficit de atenção. Mas muitas vezes o que está acontecendo é exatamente o quê? Pensamentos intrusivos, por conta da ansiedade. Com relação à incidência, a gente tem aqui os ataques de pânico, 2 a 3% em adultos e adolescentes, mais comum no sexo feminino. Né? Em criança também não é muito comum, há uma idade de 20 a 24 anos,
é uma idade extremamente produtiva e o ataque de pânico, se não tratado, pode ser muito incapacitante. A ansiedade generalizada, 0,9% em adolescentes, 2,9% em adultos, sexo feminino mais uma vez, uma idade média de também em torno de 30 anos, que também é uma idade muito produtiva. Uma das coisas que a gente mais observa é naquela tentativa da pessoa fazer, acalmar, ela vem com esse tipo de discurso, né? Que é muito complicado, assim. Calma, é só pensar que isso é coisa da sua cabeça que passa. Eu sei que é, mas isso não ajuda em nada. E é verdade, não ajuda em nada. Diante de uma pessoa com uma ansiedade absurda, exagerada, você dizer que isso é coisa da cabeça. Essa sensação, ela sabe, muitas vezes porque a procura por pronto-socorro, por emergência, por médico, já foi muito investigado. E aí não teve um respaldo biológico para isso. Então dizer que é coisa da cabeça não vai adiantar muito. A gente precisa oferecer uma ajuda de fato, né? Tristeza ou depressão? O que é uma tristeza? Uma tristeza, então, é uma reação diante de contextos que envolvam perda. Ok, tristeza, então, é uma coisa, é um sentimento. E aí, a gente, mais uma vez, a gente precisa desse sentimento, a gente precisa vivenciar essa situação diante de uma situação de perda. É lógico que sim. Agora, quando essa tristeza é um dos sintomas, quando eu tenho uma interferência muito grande no sono, uma síndrome amotivacional, ou seja, eu não consigo pensar em fazer muitas coisas. É uma tristeza que já vem me acompanhando há muito tempo. Tem-se uma média de 2 semanas, mas pode ser menos ou pode até ser mais do que isso, dependendo de como eu vou procurar, de quando eu vou procurar ajuda e como que isso evolui. Como é que é o impacto desse sintoma na minha vida? Como é que isso está evoluindo? Eu estou tendo alguma melhora ou eu estou só piorando com relação a esses sintomas de tristeza? Eu tenho muito choro, tenho habilidade emocional, ou seja, eu vario muito de humor ao longo do dia, sempre com tendência a ficar mais irritada, com tendência a ficar mais chorosa. Então, a gente realmente tem algumas outras coisas que vão diferenciar da tristeza. Com relação à depressão, então, a gente tem 7% em um ano, né, com diferenças por faixa etária, 3 vezes maior entre pessoas de 18 a 29 anos. E aqui, mais uma vez, uma justificativa para aquele dado que a gente falou com relação ao afastamento de trabalho. Sexo feminino, como eu havia falado, iniciando a partir da adolescência. O que a gente precisa observar, principalmente quando a gente fala de adolescente? Que sintomas que a gente precisa observar? Ficar esperando um adolescente com muita melancolia, pode acontecer, lógico, a gente pode ter sintomas de muita melancolia, mas é isso aqui, o aumento de irritabilidade. Ah, mas todo adolescente é irritado, não tem povo mais irritado do que adolescente, isso é verdade. Só que não é uma irritabilidade sozinha. Né? Então a gente tem aquela sensação de nervos, né, a flor da pele, uma labilidade emocional manifesta com mudanças de humor, desânimo, tristeza, piora do rendimento escolar. Então essa proximidade também com a escola, ter esses relatos, muitas vezes a escola acaba sinalizando para os pais, olha, alguma coisa está diferente, esse menino chega aqui, em vez de prestar atenção, ele abaixa a cabeça, ele começou a estar diferente com relação aos amigos. Quando a gente fala de isolamento social, é uma das questões que a gente estava falando. O adolescente, ele se afasta muitas vezes do grupo de amigos, mas ele se afasta dos pais. Né? Quem não tem adolescente em casa, ou tem algum amigo que tenha filho com adolescente, já deve ter escutado que esse menino só fica dentro do quarto. Eles parecem que tem um quartel general, ninguém pode entrar. Isso não é verdade, essa questão de ninguém pode entrar. Isso vai muito da relação que é estabelecida com os pais, porque a gente precisa entrar. Mesmo que seja para ficar em silêncio. Porque como eles são mais irritados, é interessante que a gente fique calado, mas fique do lado. Procure ficar do lado do seu filho, mesmo que ele não queira te mostrar o que ele está fazendo. Mas pelo menos se mostre afeito a estar do lado dele, a compartilhar coisas, a fazer coisas, né, com ele. Isso é importante, porque senão, quando chegar na adolescência de fato, ele realmente vai ter um mundo dele, vai estar isolado socialmente. E uma coisa que eu tenho observado é que muitas vezes a melhor fonte de informação que a gente pode ter são os amigos, porque com os amigos eles falam.
Então, a gente trazer esses amigos para próximo da gente também é uma dica bem interessante. Se você quer saber alguma coisa do seu filho, pergunte para o amigo. Por que ele está usando tanto camisa nesse calor infernal que está fazendo? Por que ele está só de camisa de manga comprida? Será que na escola realmente o ar-condicionado justifica aquele casaco? Será que não? Será que está escondendo alguma coisa? E se está escondendo, nada melhor do que um amigo de verdade para te contar, olha, alguma coisa está acontecendo, eu preciso ajudar o meu filho, eu preciso da sua ajuda. Então, tem várias maneiras de você falar sem que você esteja invadindo a individualidade, invadindo o espaço que é do seu filho. Mas alguma coisa a gente precisa fazer, alguma coisa para alcançar esse adolescente ou essa criança, né? E aí, com relação à depressão, a gente tem esses fatores, né? Eu entendo por que você está deprimida, por que fica tomando esses remédios, gastando tempo, dinheiro com terapia. Você tem tudo, é casada, tem casa, comida, trabalho, filhos. Tanta gente passando fome na África e você aí sofrendo por nada. Não é porque os outros sofrem que eu também não posso sofrer. Né? Então, é muito isso. A gente é muito cruel com o que a gente fala. Principalmente quando a gente está diante de alguém que está com problema. E a gente tem esses conceitos mesmo. Né? Nossa, mas a pessoa tem tudo. Ela pode ter tudo, mas infelizmente ela está padecendo de uma doença. E essa doença é uma doença mental, que ela não tem controle sobre isso. E aí a gente vem com isso, né? Gente, realmente tem aumentado o número de depressão em adolescente nos últimos anos? E a resposta ela é pior do que a gente pode imaginar. De acordo com essa estatística desse trabalho americano, a gente tem 20% dos adolescentes com depressão. Isso significa um aumento de 37% dos episódios depressivos. E aí a gente tem mortes por suicídio entre 10 e 14 anos acabam superando acidentes de trânsito. Isso lá nos Estados Unidos, mas os nossos dados também não são muito melhores do que esse. Como eu falei no começo, a gente acaba tendo uma confusão entre infância e adolescência quando a gente vai ver a maioria dos estudos, tá? Esse é um assunto que os pais eles vêm procurando cada vez mais, eles têm muita dúvida. A autolesão não suicida é o que exatamente? Do que a gente está falando? A gente está falando das automutilações, que não obrigatoriamente é só o se machucar, principalmente aquelas lesões que a gente vê no braço, né? Pegar o estilete, fazer aqueles arranhões, alguns mais leves, mais superficiais, outros mais profundos, mas também a gente pode ter outras coisas acontecendo que se caracteriza também por automutilação. Então, a gente tem aqui, de acordo com o DSM-5, que isso é uma questão mais recente, 5 ou mais dias em que a criança ou adolescente ele se envolve em um dano intencional auto-infligido à superfície do corpo. Pode ser cortar, que é o mais comum, queimar, fincar, bater, esfregar excessivamente. Para quê? Para que a lesão leve somente a um dano físico menor ou moderado, mas sem a intenção suicida declarada, tá? E tem a questão da repetição. Geralmente, o suicídio, a tentativa de suicídio, ele tem uma recorrência um pouco menor do que o comportamento autolesivo não suicida. A autolesão, geralmente, ela é muito recorrente, ela é muito mais frequente os episódios, né? O que eu busco com isso? Eu busco aliviar um estado de sentimento ou de cognição negativa, resolver uma dificuldade interpessoal, induzir a um estado de sentimento positivo. Então, eu estou com um sentimento negativo, eu quero reverter para um sentimento positivo. Por quê? Na verdade, como que a gente explica isso? Em termos gerais, quando você faz um corte ou quando você se machuca se queimando, por exemplo, você libera mediadores opioides. E essa liberação de substâncias opioides faz com que a gente sinta um alívio que é o que eu espero, que é o que eu desejo. Então, isso acaba fazendo com que eu repita e gere uma sensação também de dependência em voltar a fazer esse ato. Então, tem um respaldo biológico que justifica isso. Né? Então, quando o adolescente, né, eles têm aquelas frases prontas de Avril Lavigne, de Demi Lovato, de que eu queria transferir um sentimento, uma dor física, transferir uma dor emocional para a dor física, né?
Então, é isso aí. E o que a gente observa, né? Dificuldades, então, muitas dificuldades interpessoais, ou sentimentos, ou pensamentos negativos, alguns sintomas relacionados à ansiedade, depressão, tá? Geralmente, quando você se machuca, imediatamente antes, imediatamente depois também, você tem um alívio desse pensamento, dessa sensação de angústia. Então, é isso que eu estava falando, né? Antes do engajamento do ato, período de preocupação com o comportamento, que é difícil de controlar. E uma coisa que acontece, que a gente observa demais e é bem interessante, porque uma das formas de controle que a gente observa é justamente isso, né? Mesmo quando a pessoa não está cometendo o ato, ela está pensando naquilo ali. Ela está pensando em como seria bom fazer aquilo ali. É claro que para a gente configurar um problema, um transtorno, a gente precisa que esse comportamento não seja socialmente aprovado. Por exemplo, quando você coloca um piercing, faz uma tatuagem, quando é parte de um ritual religioso ou cultural. E não pode ficar restrito também a ficar arrancando, roer unha, que é uma coisa muito comum. Nossa, meu filho é muito ansioso, ele está se mutilando, ele está roendo unha. Não obrigatoriamente roer unha vai ter essa característica de autolesão, tá? O comportamento tem suas características, o critério L vem justamente para dizer isso, né? Das consequências. O comportamento ou suas consequências causam sofrimento significativo e interferência no funcionamento da pessoa, principalmente no que diz respeito ao funcionamento interpessoal, relacionamento com outras pessoas, ao funcionamento acadêmico e também outras áreas importantes do funcionamento cognitivo em geral. E ele não pode ser melhor explicado por outro transtorno mental. Por exemplo, tem algumas estereotipias presentes no autismo que também cursam com autolesão, mas não tem nada a ver. Então, a gente se tem um diagnóstico de autismo, não tem como a gente ter um diagnóstico das duas coisas juntas, tá? Quando a gente fala, então, de autolesão não suicida, os principais fatores de risco, a gente tem transtorno de déficit de atenção, transtorno opositor e desafiador, depressão, e isso que é o mais interessante, transtornos psiquiátricos em parentes de primeiro grau. E aqui a gente tem que destacar as mães com transtornos de ansiedade. Então, quando a gente fala em tudo isso que a gente, né, principalmente a questão da autolesão, o que a gente precisa ficar de olho e de dicas mesmo para os pais? Então, o uso de roupa comprida, como eu falei, o que está escondendo exatamente esse casaco? É só um frio? Será que é só um frio? É só um jeito de vestir? Isso tudo tem uma explicação. Pode ter ou não. Por que ele está mais isolado? Ou por que ele trocou de turminha? Antes ele ficava com um tipo de turma e agora está com outro tipo de turma. Humor irritado. Como que está? Essa pessoa sempre foi irritada e agora está mais irritada? Por exemplo, coisas que antes não tiravam ela do sério, agora estão tirando ou não? Como é que é isso? O que a gente precisa observar é principalmente isso. E outra coisa é o rendimento escolar. Uma pessoa que tem um rendimento sempre linear, de repente ele começa a vir com queda. E isso acaba sendo até um pouco mais difícil quando a gente vem com uma criança ou um adolescente que tem um rendimento muito bom. Porque você cair de 9 para 8,5, 8, tá, mas é porque o nível está diferente, aumentou um pouco, mas continua muito bem na escola, então eu não me preocupo. E, na verdade, não é preocupar no sentido de cobrar, né? Cobrar que ele melhore, cobrar que ele fique melhor na escola, que tire uma nota maior. É observar exatamente o que está acontecendo com esse rendimento e com as outras coisas, outros sintomas que podem estar acompanhando e que são sinais de alerta, né? O mais difícil é isso aqui. Como que a gente vai fazer? Tudo bem, eu sei que ele está se machucando, tá? A pessoa está se machucando. O que eu preciso diferenciar? Ele tem uma tentativa de suicídio, realmente ele quer se matar, ele não importa caso morra ou fique vivo, tanto faz, ou ele simplesmente, não, eu não quero morrer, eu só quero me machucar porque faz bem, eu fico melhor. Essa é a grande questão, né? E é muito difícil a gente fazer essa diferenciação.
eu já sei disso, tudo bem, está se cortando, eu preciso saber o que está acontecendo, mas o que eu faço? A principal coisa, eu coloquei aqui, pode ser um pai, mas parece ser um professor, a intenção era orientar, porque muitas vezes o adolescente, ele tem uma identificação, muitas vezes, com algum professor, e esse professor, ele precisa estar preparado, por exemplo, para validar a experiência desse adolescente sem censura. Por mais difícil que seja para a gente entender essas, entre aspas aí, né, 1000 aspas de novo, essas modernidades, na verdade, a automutilação não é algo de agora. A gente tem um aumento muito grande, pode aí ter explicação no aumento da ansiedade, no aumento da depressão na infância, na adolescência, sim, mas também uma certa influência da mídia, sim, são coisas que a gente sabe que estão acontecendo, mas a gente precisa fazer alguma coisa, não é? E mesmo que para a gente seja muito estranho, a gente precisa acolher e fazer a famosa cara de paisagem, né? Escuta, senta, observa, conversa. Censurar, com certeza, o que vai acontecer? Não vai fazer com que ele pare de se cortar, mas muitas vezes vai fazer com que ele simplesmente esconda cada vez mais, se corte em lugares que ele vai se colocar cada vez mais em risco, oferece cada vez mais risco para ele. A gente tem alguns estudos que fazem com relação a essa questão de onde você se corta e o risco e a gravidade do caso, por exemplo, né? Inclusive inferência com relação a uma tentativa posterior de suicídio. Então, a pessoa que está se autolesionando em membros superiores tem uma chance menor, tem menos gravidade do que aquela que se corta, por exemplo, barriga e membros inferiores, com relação à tentativa posterior de suicídio. Então, a gente precisa se aproximar, a gente precisa acolher, sem censurar. A gente precisa, então, compreender, eu botei a emoção do aluno, mas pode ser, né, do filho. Aqui eu consigo. Ai, meu Deus. Eu minimizei tudo aqui, me ajuda aqui. Voltou. Compreender as emoções do aluno, por exemplo, né? Quando você está conversando com a pessoa te fala uma enxurrada de situações. Muitas vezes o que o adolescente vai falar é aquilo que a gente estava falando, de como que ele não é aceito. Muitas vezes o que eu tenho observado demais é que esses sintomas ele guarda durante muito, muito tempo. E aí, quando ele despeja para os pais, ele despeja, nossa, parece um vômito, né? É um monte de coisa, e que os pais não perceberam. Então, uma criança, por exemplo, com 14, 15 anos, um adolescente, mas que vem desde os 12, sofrendo algum tipo de bullying, algum tipo de dificuldade mesmo de relacionamento com pares, com grupos. E isso passa despercebido. Então, deixar ele falar, né? E nessa de deixar ele falar que é compreensível o que ele está passando, é compreensível, mas que existem outras formas, por exemplo, dele aliviar aqueles sentimentos. Ele está precisando falar mais sobre isso, que vai ser importante para ele. Então, a gente precisa encontrar outras formas, porque senão a gente não vai conseguir ajudá-lo da forma como a gente precisa, né? O que a gente não pode dizer jamais, pelo amor de Deus? Né? Você tem uma pessoa que está sensível e aí a gente fala, né, coisas do tipo, mas se quiser se matar mesmo, se mata. Esse é o tipo de frase que a gente já está mais do que consenso de que não funciona, de que não deve ser falado, não é verdade. Grande parte das pessoas que tentaram suicídio e que não tiveram êxito, fizeram por impulsividade. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque senão a gente acaba levando a comportamentos cada vez mais impulsivos e que não vão ter um acolhimento por parte dos pais, é muito importante. Né? A gente precisa disso. Está fazendo isso para aparecer, geralmente homens gostam, né? Um homem que eu falo, a figura do pai, quando, né, gosta muito, ele está fazendo isso para aparecer. E isso é muito doído, porque muitas vezes não é verdade. A maioria das vezes não é verdade. E aí o que a gente observa é isso aqui, ó. Pensa, a gente está aí há pelo menos um mês, no dia 22 de agosto, quando eu fui abrir o meu celular para ler as informações, eu peguei essa manchete. Eu falei, Jesus, né? E eu ia fazer uma apresentação na semana seguinte, eu ia apresentar no Congresso de exatamente prevenção ao suicídio.
E aí a gente vê como que isso é comum. Um garoto de 9 anos se matou após revelar a colegas de escola que era gay. 9 anos. Ele estava chegou e conversou com alguns amigos e revelou para esses amigos que ele era homossexual. Isso foi sendo replicado em outros grupos e ele ficou totalmente sem ter condições de voltar para aquela escola, né? Isso é muito triste, né? Com relação a essa questão de suicídio propriamente dita, eu quero propor para vocês esse esquema de mito ou verdade que é bem legal, porque muitas coisas a gente acha que é verdade, que é mito. Então vamos lá. Mas criança não se mata. Então, isso realmente não é verdade, isso é um mito, e a gente precisa acabar com isso, né? E aí o que a gente vê? Os números realmente não mentem. Aqui no Brasil, a gente tem um aumento de 40% do suicídio entre crianças no período de 2002 a 2012. Então, a gente subiu de 0,9 para 1,1 para cada 100 mil de 2000 a 2010. Então, é um aumento muito, muito, muito significativo. Na Noruega, pegando dados externos, a gente tem 61% das mortes por causa externa é por conta de suicídio. E na Austrália é a segunda causa de morte entre crianças e adolescentes. Isso é muito assustador. Como eu falei, é muito difícil a gente ter estudos. E essas dificuldades, ela é no mundo inteiro. Tá? No mundo inteiro a gente tem dificuldades, no Brasil não é diferente. Principalmente por conta de uma dificuldade grande que a gente tem com notificação. Tentativa de suicídio é de notificação obrigatória, a gente precisa pensar e precisa botar isso em prática, porque senão a gente vai ficar cada vez com menos número e a gente não tem como trabalhar sem números. Até para a gente programar o que a gente vai querer em termos de saúde pública. E é muito difícil, na infância principalmente, a gente categorizar porque parece que é acidente, né? A maioria das crianças que tomam veneno, você vai colocar como envenenamento, ponto. Não vai entrar, não vai ter nenhum tipo de pergunta, por exemplo, se aquele envenenamento foi proposital ou não. E também, acredito eu, que muitas vezes os pais mesmo tentam dar uma escondida em alguma situação. Mas averiguando, depois vendo, colhendo a história, a gente vê que aquele envenenamento não foi tão sem querer assim. E as crianças, aí a gente tem, né, dificuldade ou erro de classificá-los como suicídio, as limitações, e a junção das idades, que foi o que a gente falou. E aí a gente tem isso aqui, que eu acho que é bem apavorante, né? A gente tem 48 a 90%, tá? Isso aqui é um estudo brasileiro. 48 a 90% dos casos foi decorrente de enforcamento. 14 a 22% arma de fogo. E aí a gente tem, nesse dado de arma de fogo, a gente precisa lembrar que a gente passou por um processo de desarmamento que foi muito significativo. De certa maneira, o fato de ter arma de fogo é um fator de aumento, sim, de seja acidente ou suicídio concluído na infância, tá? E na adolescência também. 4 a 7% de veneno, 2,4% afogada. Pensa como que deve ser difícil chegar uma criança afogada e você categorizar e falar, não, isso aqui foi uma tentativa de suicídio, né? Muito difícil mesmo. As crianças verbalizam menos o desejo de morrer. Quando a gente compara uma criança a um adolescente, realmente a criança verbaliza muito menos. Mas ela verbaliza, ela deixa sinais. E são esses sinais que a gente precisa estar atento. Com relação a esses sinais, só para deixar claro, os estudos mostram que as crianças elas têm um jeito próprio para dizer que estão em sofrimento, principalmente através de desenhos. Se são crianças que já conseguem fazer desenhos, você observa um desenho mais pobre em cores,
elas acabam usando, na produção de textos, por exemplo, a gente tem uma produção de textos rica em quê? No assunto morte, que não é um assunto comum na infância, não é comum mesmo. E aí as crianças costumam verbalizar dessa forma. Só para a gente ter ideia, tem um estudo norueguês, inclusive, que fala de pelo menos 3 crianças que se suicidaram, elas deixaram cartas e cartas através exatamente de escritos de produção de texto. A escola recebeu isso. A escola recebeu e não se atentou. E não teve nenhum tipo de comunicado para a família, ou nenhum tipo de trabalho feito envolvendo essa situação. Então, a gente precisa estar alerta a pequenos sinais mesmo, né? Morte, gente, não é uma coisa comum da gente ficar escrevendo na infância. Então, se isso começa a aparecer, claro, se for de forma muito lúdica, tudo bem, mas se não for, se for de uma coisa mais fúnebre, a gente precisa estar atento e sinalizar isso para os pais, chamar os pais, perguntar se está acontecendo, se teve alguma perda na família, por que ele está falando tanto de morte, né? E aí eu não estou falando de morrer através de lutinhas, né? A gente está falando de morte mesmo. O fracasso escolar caminha junto com o suicídio. Isso é verdade, é uma verdade muito triste. Por quê? 50% dos adolescentes, principalmente adolescentes que se suicidaram, 50% apresentaram problemas disciplinares recentemente na escola. 25% notas baixas, aquela questão que eu falei com relação à queda de rendimento. 18% abandonaram a escola e 16% foram suspensos. Então, são pessoas mais vulneráveis de fato. Esse é um dado, né, do IBGE de 2015. Aqui a gente está falando de bullying, a gente está excluindo o cyberbullying. Então, a gente está falando de um número ainda subestimado. Então, a gente tem dados do IBGE de 2015 em que 7,4%, o que corresponde a 195 mil estudantes sofrendo bullying diariamente. Agora, pensa o quanto isso deve ser sofrido, né? Como assim se matou, mas nem estava doente? Né? Isso é uma coisa que a gente fala demais. Nossa, mas ninguém sabia que ele estava doente. A gente pode não saber, mas ele já estava doente e ele já dava algum sinal. 50% das crianças tinham TDAH, 33% TDAH ou TOD, e algum transtorno mental aumenta a chance de suicídio na infância. Tá? Então, aqui a gente tem que crianças são essas mais propensas, tá? Esse também é um trabalho brasileiro. Inteligentes são as crianças que são teóricas, né? São tidas como mais inteligentes. Você vê aqui, ó, um menininho com óculos, as pessoas que usam óculos são mais inteligentes. As desconfiadas, crianças raivosas. Como a gente pode observar, é realmente muito difícil você desconfiar de uma criança que tem uma tendência maior. Se a gente pensar direitinho, uma criança inteligente, desconfiada, raivosa, nervosa, você consegue incluir praticamente todas as características de uma criança normal. Então, a gente precisa estar atento a outras características também. Exatamente do que a gente está falando, né? A dinâmica familiar, uma dinâmica confusa, com muita tensão, rigidez, ausência de diálogos, é um fator de risco, é algo que a gente precisa entender. E quando eu iniciei, eu falei daquela questão do aumento dos casamentos, mas a gente tem um aumento de casamento, com aumento de separação, geralmente com crianças com a média de 5 anos de idade, isso é muito complicado. Há uma tendência a achar que criança não sofre com separação de pais, mas ela nem entendeu o que aconteceu, mas nem aconteceu nada, a gente nem brigava na frente das crianças. Então, assim, a gente precisa estar atento a essa questão de múltiplas separações também, né? Múltiplas separações, culminando com divórcio. Histórico de abuso sexual. Isso é algo que a gente sabe que 70% em média dos abusos sexuais cometidos contra crianças, eles são
eles acontecem dentro de casa e geralmente por pessoas muito próximas, por familiares. Então, isso é algo que a gente deve manter o alerta de fato, porque o histórico de abuso sexual é algo que vai ter repercussão no futuro dessa criança, podendo levar exatamente ao suicídio na vida adulta. Ou na adolescência ou na vida adulta, aí vai depender, né? Agressão física e psicológica. A agressão física, ok, a cintada, acorrentada, varinha, né? Ah, mas esse menino é muito difícil, essa criança é muito difícil. Eu acho que existem situações que as crianças realmente elas têm situações que são muito difíceis. Mas o que a gente observa e nas orientações que a gente faz, a agressão, ela acaba não resolvendo e muitas vezes a criança é como se ela fosse duelando, testando cada vez mais o limite do agressor. E isso pode não acabar bem. Então, se a criança tem uma tendência a resistir, mesmo que seja agressão física, o ideal é você levantar a bandeira branca, você adulto que tem mais maturidade, levantar e procurar ajuda, porque você também está precisando de ajuda para entender o funcionamento e como fazer para lidar com seu filho. Né? E as agressões psicológicas é justamente essa situação que a gente observa demais com relação a cobrança excessiva, né? A gente, sem perceber, os pais usam de palavras extremamente pejorativas. Você não vale nada, você só dá trabalho, você não serve para nada, você não vai dar para nada quando você crescer. Desse jeito, sem estudar, você acha que você vai ser alguma coisa na vida. Então, são situações que realmente a gente precisa tentar mudar um pouco a forma que a gente fala. E com relação, mais uma vez, a essa questão, passando bem rapidamente, a essa questão da adolescência, a gente está falando disso, né? A gente está falando de um cérebro em desenvolvimento e que precisa passar por um processo mesmo de organização, de reorganização. Tá? E, com relação à adolescência de maneira geral, a gente está falando exatamente o quê, né? Está querendo chamar a atenção. Isso a gente precisa ter muito cuidado, principalmente na adolescência, porque nessa de querer confrontar, ele pode fazer de novo e dessa vez ter sucesso. Quem quer se matar não avisa. Mais uma inverdade. É um absurdo a gente achar que quem quer se matar realmente precisa sinalizar. Muitas vezes os sinais eles são e a gente que não interpreta esses sinais, enquanto pai, enquanto agente de saúde, nada pode impedir quem quer se matar. E falar sobre suicídio estimula o suicídio. Se a gente se falar sobre suicídio, estimulasse o suicídio, a gente não estaria aqui hoje falando sobre suicídio. Né? Isso é um equívoco muito grande. Falar com boas informações, falar com clareza, falar com coerência sobre suicídio, de forma alguma vai estimular. Muitas vezes vai incentivar a que os pais, a que os profissionais de saúde também procurem informação sobre isso e procurem se capacitar. Né? Quando a gente fala de adolescente, que fator de risco que a gente está observando então? Solidão, isolamento social, perda de parente, algum amigo próximo, ou uma sequência de perdas com relação à solidão, isolamento, a mudança também do padrão de amizade, a presença de arma de fogo, você ter porte de arma de fogo, ou ter arma de fogo em casa, é um aumento, é uma questão muito grande, a questão do abuso físico e o abuso sexual durante a infância, distúrbio e violência no ambiente familiar. Então, o ambiente familiar, como a gente falou, né, a gente reafirma que é necessário realmente a gente ter um ambiente de tranquilidade. Transtornos de humor, dependência e abuso de álcool e drogas, os transtornos alimentares e os transtornos ansiosos. Os principais fatores de risco. Então, o que a gente vê com relação à tentativa prévia? Geralmente essa criança, esse adolescente, ele tem uma sensação muito de desesperança, impulsividade, agressividade. Geralmente os gatilhos que vão anteceder a essa situação, os mais importantes, rompimento de relação. A gente observa demais
esse rompimento de relação, principalmente quando a gente fala de meninas, né? A rejeição por colegas é uma questão também que a gente observa mais em menina, mas meninos também sofrem com essa situação. Dificuldades em casa, problemas escolares ou até mesmo problema com a justiça. E esses problemas escolares, a gente precisa lembrar o quanto é estressante a vida acadêmica. Hoje em dia é mais complicado, então a gente precisa estar de olho em tudo. Adolescência é uma fase de imediatismo, muita impulsividade, e aí a gente tem isso aqui, né? Estratégias de superação extremamente imaturas. A gente poderia ficar uma tarde inteira falando em como desenvolver estratégias de superação. Porque, né, o que a gente vem observando? As crianças, elas saem da infância, entram na adolescência com o mesmo repertório da infância. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa superar fases, a gente precisa mostrar para o nosso filho, para a nossa filha, que ela é capaz de fazer coisas, inclusive fazer coisas que eu falo, coisas de rotina diária, de uma casa. A gente não gosta, a gente não deixa, muitas mães me procuram, e quando eu vou ver, o adolescente não tem autonomia para fritar um ovo. Parece brincadeira, mas não tem autonomia porque pode se queimar. Sim, pode se queimar. E queimar faz parte do aprendizado. Se ele se queimou, ele vai pensar direitinho o que ele fez de errado para que não aconteça de novo. Não é assim? É assim que a gente aprende. As mães, os pais, de maneira geral, têm uma tendência a querer blindar filho de tudo quanto é situação desagradável. Não é assim? É assim quando a criança está começando a andar, é assim quando ela está necessitando de ter algum tipo de autonomia, por exemplo, para comprar um pão numa padaria. Ah, mas eu não tenho como deixar meu filho não comprar um pão na padaria. Falei, mas onde que é a padaria? Do lado da minha casa. Realmente, a gente vive um período de muita violência, né? A gente sabe disso. Agora, tem situações que a gente precisa examinar se realmente o teu filho não é capaz de fazer. Ou se é você que não está sendo capaz de deixar o seu filho fazer. Porque ele precisa de repertório, ele precisa entrar na adolescência sabendo que ele pode fazer coisas que são compatíveis com a idade, né? Então, mais uma vez, afastamento de amigos, perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas, descuido com a aparência pessoal, a mudança de peso significativa, aqui não obrigatoriamente a gente vai ter perda de peso, a gente pode ter um ganho significativo também de peso, alteração no padrão de sono, essa alteração geralmente, a gente sabe que a adolescência é um padrão também de alteração de sono, alteração fisiológica, né? O adolescente ele tem uma tendência natural, fisiológica, à inversão do padrão de sono. Mas a gente não pode deixar que isso aconteça. Então, ele precisa dormir mais cedo, acordar mais cedo, porque a vida começa cedo, e vem aqueles distúrbios com relação também à era digital, que a gente não vai entrar agora, mas há uma tendência natural à inversão de padrão de sono. O que eu quero dizer com isso? Trocar o dia pela noite, né? Então, a gente precisa voltar às questões relacionadas à higiene do sono. A questão de comentários autodepreciativos persistentes foi aquilo que a gente estava comentando um pouco também. Isso aqui acontece muitas vezes no ambiente familiar, né? São apelidos, são frases que são usadas, que muitas vezes são realmente muito depreciativas. E assim, ele começa a falar exatamente o que ele fica ouvindo. Então ele começa a se autodepreciar o tempo inteiro. Então uma pessoa que está o tempo inteiro falando que não sabe, que não consegue, que é pior do que o colega tal, que não vai conseguir fazer tal coisa e você sabe que ele é capaz, ele precisa de ajuda, né? Com o início do uso de álcool e outras drogas, isso tem sido cada vez mais frequente e a gente precisa estar atento, isso aqui como fator de risco. Um menino de 14, 15 anos que começa a fazer uso de álcool até antes disso, isso pode estar escondendo também algum sintoma depressivo, muitas vezes um sintoma ansioso também. O álcool, por exemplo, e a gente sabe, ele é um depressor do sistema nervoso central. Mas algumas pessoas
tem o efeito de acalmar, de relaxar, de ficar mais solto. E aí, quando ele está no grupo, ele é outra pessoa. Ele esquece totalmente aquela característica mais melancólica, mais ansiosa, e ele se abre. Mas a gente precisa desenvolver outras coisas, porque senão a gente vai ter uma dependência lá na frente. Disforia, né, que é aquela questão da irritabilidade, do humor mais irritável, uma tristeza intensa, desesperança, raiva, agressividade aumentadas, dificuldade em controlar as emoções. Então, situações que a pessoa reagiria de uma maneira, ela reage de forma totalmente intempestiva, muito mais agressiva. Só para a gente ter noção do que está acontecendo, se você procurar no Instagram a palavra suicídio, você vai ter esse alerta. Isso é muita coisa. Podem observar aí com calma um pouquinho. São muitos perfis falando de questão suicida, né? E esse é a quantidade, nos últimos anos, né? Nos últimos anos, a quantidade mesmo de tentativas em ambos os sexos, né? De 15 a 24 anos. Aqui, o suicida, ele pensa que encontrar na morte a resposta, mas na verdade o que ele quer é ser encontrado, é o que está escrito aqui atrás, é porque era uma animação que ficou, né? E aí, que conclusão que a gente pode tirar disso tudo? A culpa é do momo, a culpa é da baleia, tem culpa na baleia, tem culpa nos momos? Não, realmente a culpa tem que ser compartilhada entre os diversos setores e não obrigatoriamente da baleia, né? Descobri isso tudo, meu filho realmente está em sofrimento e eu preciso de ajuda. Que profissional que eu vou procurar, né? Eu preciso exatamente de quê? Por que eu devo procurar um psicólogo e um psiquiatra muitas vezes? Por quê? A gente eleva a eficácia do tratamento com atendimento multidisciplinar, a gente promove uma adesão maior em curto e longo prazo e um tempo menor total de tratamento. Mas remédio, você toma remédio? Cuidado, hein? Eu li que isso aí deixa a gente viciada e só piora as coisas. Ah, tá. Então quer dizer que se eu fosse diabético eu não poderia usar insulina? E é um pouco isso, né? Vai dar remédio para seu filho? E os conceitos sociais que a gente tem de psiquiatra é muito esse, né? Minha professora disse que seria legal eu ir a um psiquiatra. E psiquiatra para quê? Não vou pagar médico de louco, você é normal. Mas psiquiatra é um médico como outro qualquer. E com relação ao psicólogo, também tem isso, né? É só eu sair, eu vou ali, converso com os meus amigos, sai com seus amigos, vai conversar, conversa com a mamãe te entende. Gente, conversar com o pai, conversar com a mãe, conversar com o amigo, realmente é algo muito importante e não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. Agora, realmente, o processo de terapia é que é totalmente diferente de um simples desabafo. Então, a gente precisa, de fato, ter maturidade para procurar ajuda e procurar ajuda especializada. Bom, e aí eu finalizo agora. Estamos abertos aí a